10, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Jean-Pierre com você de novo e hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente chega na fórmula da soma e do produto das raízes da equação do segundo grau. Eu sempre gosto de mostrar as fórmulas, tá? Da onde que elas vêm. Então a origem das fórmulas é bem importante. Então presta atenção aí que é bem tranquilo, tá bem de boa. Vamos lá. Então vamos lá, né? Então vamos demonstrar a fórmula da soma e do produto das raízes da equação do segundo grau. Eu vou abrir essa história toda aí com uma pergunta, tá? Uma pergunta. Qual a soma das raízes da equação 3x ao quadrado menos 2000x mais 400 igual a zero? Ah, é fácil, né? Vai lá, usa a fórmula quadrática ou a fórmula de Bhaskara, né? Bhaskara. Aí você resolve, normal, tranquilo, né? Acho que vocês vão ver que é bem facinho, né? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Vamos tentar resolver por delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Começando pelo delta. Cara, já deu um problema, né? O b nessa equação vale menos 2000. Menos 2000 ao quadrado, acho que não vai dar, né? Bem complicado, né? Bem complicado. Então, o que acontece? Existe uma fórmula que você pode usar para achar a soma das raízes da equação do segundo grau sem resolver a equação do segundo grau. É uma fórmula. Vou explicar para vocês como é que chega nessa fórmula. Vão devagar, tá? Que vocês vão entender. Então, assim, a primeira coisa que vocês têm que compreender é a soma, tá? A soma é a mais fácil para a gente achar. Ou não, né? Ou não. É que depois que aprende a soma, o produto fica fácil. Então, como é que eu acho a soma das raízes? Bom, a soma das raízes. Lembrando da equação do segundo grau, ela tem uma fórmula, né? A fórmula completa seria assim: x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta, certo? Sobre 2a. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Essa aqui é a fórmula já completa, sem fazer separado. Essa aqui seria a fórmula da equação do segundo grau, fórmula quadrática ou fórmula de Bhaskara, né? Ou fórmula resolutiva da equação do segundo grau. O que acontece? Aqui vão ter duas raízes. Presta atenção, tá? X' e vai ter x duas linhas, ou x1 e x2, beleza? X' e x duas linhas. O x' seria o quê? Menos b mais, ou pode usar o menos se quiser, né? Mais a raiz de delta, mais a raiz de delta, sobre 2a. Sobre 2a. Esse aqui seria o x'. E para chegar no x duas linhas, seria menos b de novo, menos b. Agora menos a raiz de delta, menos a raiz de delta, sobre 2a. Essa seria o x' e esse seria o x duas linhas. Dá para resolver assim se você quiser também, tá? Mas aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar numa fórmula da soma das raízes da equação do segundo grau. Então, assim, tem que chegar numa fórmula da soma. Então, vamos pensar no que diz aqui. Ele quer a soma. Então, vou tentar achar a fórmula. Vou chamar de soma, tá? Vou chamar de soma. Então, a soma das raízes da equação do segundo grau, preste bem atenção agora, é x' mais x duas linhas. Repara que eu vou usar, então, x' daqui, porque eu quero uma fórmula, né? Uma fórmula tem que funcionar para todas as equações do segundo grau. E você não esquece que para chegar nessa fórmula aqui, tem uma resolução que eu já fiz em vídeos anteriores, tá? Então, existe um jeito de mostrar para vocês como é que chega nessa fórmula. Bom, a soma é x' mais x duas linhas. Então, vamos lá. Então, a soma é x' mais x duas linhas. Não dá para ficar por aqui só, né? Então, vamos continuar. Soma é igual. X', eu vou usar essa parte aqui. Menos b, mais a raiz de delta, mais raiz de delta, sobre 2a. Beleza? Sobre 2a. Esse aqui é o x'. Estou substituindo, tá? Estou substituindo. Estou substituindo para chegar na fórmula. Mais x duas linhas. X duas linhas é menos b, menos a raiz de delta, menos a raiz de delta, sobre 2a. Eu acho muito legal demonstrar de onde vêm as coisas, de onde vêm as fórmulas da matemática. Nenhuma fórmula é tipo, o cara coloca lá e fala assim, é porque é. Não é porque é, não. Tudo tem uma explicação, tá? Ainda mais porque a matemática é uma ciência exata. Então vamos lá. Agora repara uma coisa ali. Tá quase acabando, porque que parece que está quase acabando.
é o mesmo denominador, não é? 2A e 2A. Se é o mesmo denominador, eu posso deixar todo mundo nesse numerador só. Então, vou deixar o mesmo denominador, que é 2A, e vou escrever lá, menos B, mais raiz de delta, mais menos B, mais menos raiz de delta, todo mundo sobre 2A. Por que todo mundo sobre 2A? Porque 2A é chamado denominador comum. Não é comum? Ele é comum aos dois, sobre 2A. Já estou chegando no finalzinho, tá? Estou chegando no finalzinho. Então agora a soma aqui vai ser igual a quanto? Só pensar um pouquinho. Eu tenho mais delta e tenho menos delta ali no numerador, não é? O que eu posso fazer? Mais delta com menos delta? Tchau, arrivederci, hasta la vista. Então ficou menos b com menos b. Quanto que é menos b com menos b? Mais raiz de delta com menos raiz de delta eu anulei, né? Menos b com menos b é igual a menos 2b. Menos 2b sobre quanto? Sobre os 2a que tinha ali antes, o mesmo denominador. E agora, qual é a simplificação que eu faço aqui? Menos 2b com 2a, eu já posso simplificar aqui o 2 com 2. 2 daqui com 2 daqui. Chego no seguinte conclusão, na maravilhosa conclusão, que a soma é menos b sobre a. Fechei a soma, tá? Fechei a soma. Então a fórmula da soma das raízes da equação do segundo grau é menos b sobre a. Isso vocês não podem esquecer, tá? Menos b sobre a. Acho que isso aqui já fica um pouco mais fácil para você resolver a pergunta qual é a soma das raízes da equação do segundo grau. Agora vocês vão pensar o seguinte, não é menos b sobre a, arrisco que vocês resolvam isso aqui de cabeça, tá? Menos b sobre a. Eu sei que vai ficar um número um pouco estranho, mas não é impossível, tá? Vamos fazer aqui na próxima página, então eu vou pegar essa própria equação que está ali, vou pegar a equação e vou copiá-la aqui para a gente responder a pergunta, tá? Vamos lá. Então tá lá. Essa aqui é a equação, né? Essa aqui é a equação. E minha pergunta era qual é a soma das raízes dessa equação aqui. Vai ficar bem mais fácil agora. Quer ver? Vamos pela fórmula. A soma das raízes da equação do segundo grau é menos b sobre a, ok? Então eu sei que a soma vai ser igual a menos b. É só você achar o b e o a só, né? Bom, eu sei que o a aqui vale 3. Eu sei que o b vale menos 2.000. Isso não é problema. Isso não é problema. Então a soma é menos b sobre a. Então vai ficar o quê? 2.000, porque menos com menos vai dar mais, sobre o a, que é 3. 2.000 terços. Pronto. Nossa, mas que soma é essa, né? Mas é a soma das raízes da equação do segundo grau. Se você tiver curiosidade, vai lá, resolve a equação do segundo grau pela fórmula e você vai achar a soma, tá? Você vai achar a soma. Não aconselho muito você fazer isso, porque vai dar um pouco de trabalho, né? Por isso que a fórmula menos b sobre a é bem mais fácil, tá? É bem mais fácil. Entenderam a fórmula da soma? Então a soma menos b sobre a já está lá bonitinho, já deduzi para vocês. Essa é a fórmula deduzida, né? Essa é a fórmula deduzida e sempre vai ser assim, mas tem um detalhezinho que eu quero só citar para vocês. Um parênteses nessa história toda. Ela funciona inclusive quando a equação não tem raízes reais. Esse que é o grande detalhe dessa fórmula. Quando as raízes não são reais, ela também funciona, tá? Ela também funciona. Quando é que as raízes não são reais? Quando o delta for negativo, lembram? Quando o delta for negativo, a equação não tem raízes reais, mas aqui ela funciona muito bem, porque ela não usa o delta. Porque a equação não tem raízes reais quando o delta é negativo, né? Só lembrar aqui rapidão. Quando o delta é negativo, por exemplo, raiz quadrada de menos 16, não existe nos números reais. Então, teoricamente, não teria raízes reais. Mas essa fórmula ela funciona muito bem. Ela funciona tanto para equações raízes reais ou não reais, tá? É só um parênteses. É só um parênteses que um dia vocês sempre vão achar a soma, beleza? Aí, aliás, e se não tiver, se o A for zero, também nem a equação do segundo grau é, né? Então você não pode dividir por zero. Ok? Essa é a soma. Essa é a soma. E como é que seria o produto das raízes da equação do segundo grau? Vamos pensar no produto. Bom, a soma, eu somei as raízes, não somei? Agora vamos pensar no produto. Se na soma eu somei,
que eu faria para chegar que eu faria para chegar na fórmula do produto? Eu multiplicaria. Bem isso mesmo, né? Então eu sei que o produto seria o quê? Estou deduzindo a fórmula, tá? Só para vocês entenderem. Seria x' vezes x2'. X' vezes x2'. Bom, vamos lá. Mesma história. O produto. O que é o produto? É x' vezes x2'. Mas quem é x' e quem é x2'? Se a gente voltar aqui atrás, vai ver que o x' é esse cara aqui. Vou copiar ele aqui para vocês, tá? Vou copiar ele para vocês, só para a gente ficar mais esperto. Tá aqui o x' e x2'. Eu copiando, eu acho que fica mais fácil vocês entenderem, né? Então, quem seria o x'? O x' seria menos b mais raiz de delta sobre 2a. Vou pôr aqui para vocês verem, tá? Tá aí. Então, tá ali o x', x2' que vem na fórmula. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esses caras aqui, ó, x' vezes x2'. Vai precisar de um pouco mais de entendimento seu na parte algébrica agora, tá? Mas não é nada impossível. Menos b, que é o x', mais raiz de delta, ficou feio esse delta, né? Mais raiz de delta, ou discriminante, né? Sobre 2a, já estou trocando por x', vezes quem? Vezes o x2'. Vezes o x2'. O x2', olha aqui em cima. Ele é menos b menos raiz de delta sobre 2a. Sobre 2a. Ok, agora é só uma algebreira aqui, né? Só tem que multiplicar e tá tudo certo. Ah, mas vai dar trabalho. Sim, vai dar um pouquinho de trabalho, mas nada assim impossível, tá? Então eu sei que eu vou multiplicar esse cara aqui vezes esse aqui. Bom, é a multiplicação de frações, eu posso multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores, ok? Multiplicando os denominadores, eu tenho menos b mais a raiz de delta vezes menos b menos a raiz de delta. Aqui você tem dois caminhos, tá? O caminho da dor seria fazer esse vezes esse vezes esse vezes esse e esse vezes esse. Todo mundo vezes todo mundo. Dá um pouco de trabalho, tá? Eu não sei se vocês perceberam que menos b mais a raiz de delta e menos b menos a raiz de delta, na verdade, é um produto da soma pela diferença. Só explicando para vocês que é um produto da soma pela diferença. Só relembrando, né? Por exemplo, a mais b vezes a menos b, a mais b vezes a menos b é igual ao quadrado menos b ao quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Ah, mas se eu fizer aqui todo distributivo vai dar na mesma? Vai, só que aqui é um produto notável. Os produtos notáveis nos ajudam a resolver isso um pouco mais rápido, aliás, bem mais rápido. Então, quando tem um produto da soma pela diferença, sempre será um produto, ó, um produto da soma pela diferença, sempre será uma diferença de dois quadrados, quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Repara que aqui eu tenho um produto da soma pela diferença. Então, vai ficar como minha resposta aqui. Quadrado primeiro. O quadrado de menos b é b ao quadrado, calma, é b ao quadrado. Menos o quadrado segundo. O quadrado segundo, vou fazer aqui do ladinho, seria o quadrado do segundo, seria o quadrado da raiz quadrada de delta. O quadrado da raiz quadrada de delta. O quadrado da raiz quadrada de qualquer número é um número. Como assim? Por exemplo, qual é o quadrado da raiz quadrada de 9? Só explicando aqui para vocês, tá? Eu sei que a raiz de 9 é 3, resolvi o parênteses ali dentro. 3 ao quadrado vai dar 9. O quadrado do quadrado de qualquer número é um número, certo? Então, quanto que fica o quadrado da raiz quadrada de delta? Dá para fazer uma simplificação aqui que a gente chama, né? Simplificar esse com esse. Então fica b ao quadrado menos delta sobre 2a. Sobre 2a. Desculpa, sobre 2a não. Sobre 2a vezes 2a. 2a vezes 2a vai ser igual a 4a ao quadrado. 2a vezes 2a é 4a ao quadrado. Ah, essa é a fórmula? Não. Ela pode ser bem melhor do que isso, tá? Ela vai ser bem melhor do que isso. Quer ver? Bem melhor. Então, deixa eu apagar aqui para não ficar muito embolado, né? Então vamos lá. B ao quadrado. Dá para melhorar, tá? B ao quadrado menos delta. Quem é o delta? B ao quadrado menos 4 acima. Repara que eu coloquei entre parênteses, tá? Coloquei entre parênteses.
sobre quem? Sobre 4 ao quadrado. Tá melhorando, não tá melhorando? Então como é que vai ficar essa história toda aqui? Vai ficar o quê? Vai ficar b ao quadrado, né? Vai ficar b ao quadrado menos b ao quadrado. Agora, menos com menos que vai dar mais 4ac, né? Mais 4ac sobre quem? Sobre 4 ao quadrado. Tá terminando, tá? Agora, anulo esse com esse, né? Anulo esse com esse. E, finalmente, eu estou terminando. Então, vai ficar 4ac sobre 4 ao quadrado. Tem simplificações aqui ainda? Claro, tem algumas aqui ainda. Tem mais duas, na verdade, tá? Eu posso simplificar o 4 com 4, 4 com 4, e posso simplificar um a daqui, do numerador, com um a daqui. Ou seja, tiro esse quadrado daqui, só fica 1, né? E aqui, tchau. Ok? Um a com um a daqui. Então, finalmente, meu produto ficou o quê? Ficou C sobre A. Então, o produto das raízes da equação do segundo grau sempre será C sobre A. Sempre será C sobre A. Então, resumindo toda essa história, eu tenho duas fórmulas, tá? É importante você saber o desenvolvimento dessa fórmula, como é que chega nela. Eu sei que tem um pouquinho de álgebra aqui, mas é bem importante. Você tem que entender de onde que vem isso, tá? Nada aqui é, tipo, inventado, tá? Inventei para vocês. Então, a gente tem duas fórmulas, né? A gente tem duas fórmulas básicas aí para vocês saberem. E, aliás, a do produto também, a do produto das raízes também funciona em qualquer equação do segundo grau. Então, vamos lá. Inclusive aquela que não tem raízes reais, tá? Então, a fórmula da soma vai ser igual a quanto? Menos b sobre a. E a fórmula do produto vai ser o quê? C sobre A. Obviamente o A não pode ser zero, tá? Obviamente o A pode ser zero. Então, beleza, fechou. Então, é o que eu queria mostrar para vocês. Eu acho que é bem importante vocês saberem isso, até para resolverem equações ou problemas no qual você não tem que resolver a equação do segundo grau, tá? Você não tem que resolver a equação do segundo grau. Só usa essa fórmula aí que vai dar bem bom, bem bom. Beleza? Ok? Grande abraço para vocês. Até a próxima. Se inscreve no canal aí, se puder, tá? Ativa o sininho, essas coisas aí. Tchau, gente. Até a próxima. Abraços.